Salve, salve amigos e amigas, eu sou o professor Márcio Costa do blog Dicas Educação Física.info e aqui do canal Dicas Educação Física. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a história e as regras do futsal, já com as regras atualizadas do futsal. Então, se você quer conhecer a história do futsal e saber as regras atualizadas do futsal, fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. E antes de começar bem rapidinho, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. Quando e onde surgiu o futsal, pessoal? Bem, amigos, o futsal surgiu em 1934 em Montevidéu, no Uruguai. Naquele período, o futebol de campo começava a ser adaptado às quadras, principalmente às quadras de basquete e aos salões. A principal instituição que incentivou a criação do futsal foi a ACM de Montevidéu, a Associação Cristã de Moços de Montevidéu. Quem foi que criou o futsal? Quem foi o criador do futsal e das primeiras regras? Foi o professor Juan Carlos Seriani, que é esse senhor aqui que aparece na foto. Ele era professor da ACM de Montevidéu e ele foi quem formalizou as primeiras regras do futsal, do futebol de salão, que na época ele não chamou de futebol de salão, ele chamou de indoor futebol, ok? Vamos dar prosseguimento agora para a gente falar de como o futsal foi disseminado pelo mundo. O Instituto Técnico da Federação Sul-Americana das ACMs, que é a Associação Cristã de Moços, promoveu um curso onde foram distribuídas as regras do futsal criadas pelo professor Seriani, ok? Então, houve um curso promovido pelo Instituto Técnico da Federação Sul-Americana das ACMs e lá eles distribuíram uma cartilha com as regras do futsal criadas pelo professor Seriani. E nesse curso havia representantes brasileiros que trouxeram essas regras para o Brasil. E como foi a origem do futsal no Brasil? Bem, tivemos aí um momento muito importante que foi em 1936, quando Roger Grain publicou na revista de Educação Física as normas e regulamentos da prática do futebol de salão. É bom dizer aqui também que existe algumas versões que dizem que o futebol de salão começou a ser praticado no Brasil na década de 30 e não no Uruguai. Porém, a versão mais aceita é a versão que ele foi originado no Uruguai e não no Brasil. E essa publicação do Roger Grain em 1936 foi muito importante porque ela ajudou a disseminar o futsal pelo país, pelo Brasil. Agora vamos falar das primeiras competições no Brasil. Bem, a Liga de Futebol de Salão do Departamento de Extensão da ACM foi uma instituição que organizou o campeonato aberto na cidade de São Paulo. Nesse campeonato participaram clubes recreativos e outras associações. Esse é considerado o primeiro campeonato formal de futebol de salão que aconteceu no Brasil. Ok, pessoal? Dando prosseguimento agora para falar das primeiras entidades oficiais do futsal no Brasil. Vamos lá, com calma aqui. Em 1954 surge a Federação Metropolitana de Futebol de Salão do Rio de Janeiro, a primeira entidade oficial do futsal no Brasil foi a Federação Metropolitana de Futebol de Salão do Rio de Janeiro. Logo no ano seguinte, em 1955, surge a Federação Paulista de Futebol de Salão. Um dos fundadores foi Habib Mahfouz, que também foi o primeiro presidente da Federação Paulista de Futebol de Salão. Esse rapaz aqui é o Habib Mahfouz, fundador da Federação Paulista de Futebol de Salão e também um grande incentivador do esporte. Ele colaborou com Luiz Gonzaga de Oliveira Fernandes, que é considerado o autor do primeiro livro de regras do futsal editado no mundo, pessoal. Dando prosseguimento agora para falar do
primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão? Bem, para falar disso, nós temos que falar que em 1958, a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, fundou o Conselho Técnico de Futebol de Salão. Pessoal, a CBD era a organização brasileira que controlava todos os esportes no país, ok? Por isso, ela foi a responsável de criar o Conselho Técnico de Futebol de Salão para organizar o futebol de salão no país. Era necessário na época aperfeiçoamento das regras e unificação das regras, porque o futebol de salão era praticado de formas e com regras diferentes em estados diferentes do Brasil. Aí, em 1959, em São Paulo, ocorreu o Campeonato Brasileiro de Seleções de Futebol de Salão, seleções estaduais de futebol de salão. E nesse primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão, a seleção do Rio de Janeiro foi a primeira campeã brasileira de futebol de salão. Prosseguindo aqui para falar da criação da Confederação Sul-Americana de Futsal. Isso ocorreu em 1969 em Assunção, no Paraguai. E nesse momento o Brasil estava representado e participou da fundação da Confederação Sul-Americana de Futsal. E logo depois veio a criação da primeira Federação Internacional de Futsal, que ocorreu aqui no Brasil em 1971 em São Paulo, ok? Então o Brasil foi grande protagonista do futsal em todos os momentos da história, até na criação da primeira Federação Internacional, que é a FIFUSA, né? A FIFUSA tinha esse símbolo aqui, foi fundada em 25 de julho de 1971, ok? Vamos lá para falar da fundação da Confederação Brasileira de Futsal. Veja bem, nós já tivemos a fundação da Confederação Sul-Americana, da Federação Internacional, mas ainda não tínhamos uma Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Por quê? Porque na época, como eu já falei aqui nesse vídeo, a CBD é quem controlava todos os esportes, então não permitia a criação da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Com o fim da CBD em 1979, aí sim pôde ser criada a CBFS, que existe até hoje, que é a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que é quem controla o futsal no Brasil. Aécio de Borba Vasconcelos foi o primeiro presidente da CBFS, pessoal. Vamos lá. Agora falar das primeiras competições internacionais de futsal, de futebol de salão. Já em 1980, houve o Pan-Americano de Futebol de Salão no México. E adivinha, o Brasil foi o campeão. Em 1982, aí um grande marco na história, o primeiro Campeonato Mundial de Futebol de Salão organizado pela FIFUSA, que era a Federação Internacional de Futebol de Salão. E ele ocorreu aqui no Brasil também e o Brasil foi campeão. Essa foto aqui é desse primeiro Campeonato Mundial de Futebol de Salão, onde o Brasil foi campeão, ok? Aí, 3 anos depois, em 1985, foi realizado o segundo Campeonato Mundial de Futebol de Salão na Espanha. E adivinha, de novo, o Brasil campeão. O Brasil dominando totalmente o esporte no seu início, nos seus primeiros campeonatos mundiais. 3 anos depois, em 1988, houve o terceiro Campeonato Mundial de Futebol de Salão na Austrália. E aí nós tivemos o Paraguai quebrando a hegemonia brasileira, sendo campeão mundial daquele ano. Agora vamos falar de um momento marcante na história do futebol de salão, que é a migração do futebol de salão para o futsal, que é o que temos hoje. Bem, para você entender essa história, você tem que entender o seguinte: a FIFUSA, até 1989, controlava o futebol de salão, né? Era a Federação Internacional de Futebol de Salão. A FIFA controlava um outro esporte chamado de futebol de 5, ok? A FIFA começou a articular uma fusão do futebol de salão com o futebol de 5. Como a gente vê aqui nessa manchete, havia negociações da FIFA com a FIFUSA para a fusão do futebol de salão com o futebol de 5, para a FIFA passar a controlar o futebol de salão. E daí,
dessa fusão surgiu em 1989 o futsal, que é o que temos hoje. Mas não foi uma fusão assim muito amigável. Como a gente viu aqui nessa reportagem, grande parte da FIFUSA não queria essa fusão e foi meio que um racha aí. Algumas federações nacionais aderiram, inclusive a do Brasil, que a gente vai ver agora como foi isso. Bem, agora falando aqui da primeira Copa do Mundo de Futebol FIFA, que aconteceu já em 1989. Essa Copa do Mundo aconteceu na Holanda. Essa imagem aqui que você vê nessa foto é da Copa do Mundo, né? Da final da Copa do Mundo, que aconteceu entre o Brasil e a Holanda. A CBFS, aí um grande momento histórico do futebol de salão, do futsal, aderiu ao futsal da FIFA e autorizou a participação do Brasil nessa Copa do Mundo de futsal da FIFA. Porém, o Brasil não foi representado por uma seleção nacional de fato, né? Foi a equipe do Bradesco do Rio de Janeiro que representou o Brasil nesse campeonato, ok? E o Brasil, mesmo assim, mesmo sendo representado por uma equipe nacional, foi o primeiro campeão da Copa do Mundo FIFA de futsal, vencendo a Holanda na final por 2-1. E agora aqui uma listinha dos campeões mundiais de futsal. Vamos lá. Os primeiros 3 campeonatos mundiais de futsal foram comandados pela FIFUSA e teve o Brasil ganhando 82, 85 e o Paraguai ganhando em 88. Aí já pelo controle da FIFA, em 1989, tivemos novamente o Brasil campeão. Em 1992, novamente o Brasil campeão. E em 1996, novamente o Brasil campeão. Um domínio absoluto do futsal brasileiro, do futebol de salão brasileiro em nível mundial. Essa seleção aqui da foto é a seleção de 1996, que foi quando eu comecei a acompanhar o futsal mais de perto. Uma seleção maravilhosa. Esse rapaz aqui é o Show, com pivô clássico fantástico, fininho, um ala canhoto espetacular, e Manuel Tobias, um cracaço do futebol brasileiro. Até o surgimento aí do Falcão, ele era considerado o maior jogador da história do futsal. Manuel Tobias, podem buscar aí vídeos no YouTube, que tem muita coisa bacana sobre o Manuel Tobias. Aí, nos anos 2000, né, no ano 2000, a Espanha começa a virar pedra no sapato do Brasil em relação ao domínio do futsal mundial. Ela ganha o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo de 2000 e 2004. Em 2008, tivemos a Copa do Mundo FIFA no Brasil, e a final foi entre Brasil e Espanha, e o Brasil conseguiu aí quebrar a hegemonia da Espanha neste momento. Em 2012, o Brasil novamente campeão da Copa do Mundo FIFA, e em 2016, o último campeonato, nós tivemos aí uma surpresa. Os nossos hermanos argentinos foram os campeões. Ok, pessoal? E o item número 1 das nossas 10 regras básicas do futsal é qual é o tamanho da quadra de futsal. Primeira regra do futsal que a gente vai falar aqui hoje, meu amigo e minha amiga, é o tamanho da quadra de futsal. Pois bem, em competições internacionais organizadas pela FIFA, a quadra de futsal tem um comprimento, né, de uma linha de fundo a outra, que varia entre 38 e 42 metros. Então, o comprimento da quadra de futsal em competições oficiais organizadas pela FIFA varia entre 38 e 42 metros. Já a largura da quadra de futsal em competições oficiais da FIFA varia entre 20 e 25 metros. Já em competições nacionais, aqui no Brasil, né, adultas e sub-20, o tamanho mínimo de comprimento da quadra também é de 38 metros, conforme também é a recomendação da FIFA. E a largura mínima aí tem uma variação, um pouco menor do que a largura recomendada pela FIFA, é uma largura de 18 metros. A FIFA recomenda um mínimo de 20, mas em competições nacionais, a CBFS recomenda um mínimo de 18 metros. E agora vamos falar sobre as balizas, as metas ou as traves de futsal.
qual é o tamanho das traves de futsal, ou balizas ou metas. Bem, no futsal, a trave, a baliza ou meta tem uma altura do solo até a parte interna do travessão de 2 metros. Então, do solo até a parte interna do travessão, a distância de 2 metros. E uma largura entre as partes internas das duas traves de 3 metros. Então, 3 metros de largura entre as partes internas e 2 metros de altura na parte interna do travessão até o solo. As traves possuem um diâmetro de 8 centímetros, tanto o travessão, tanto as duas traves laterais. Então, o tamanho total de largura vai ser 3 metros e 16 centímetros, contando os 8 centímetros de cada lado, e de altura 2 metros e 8 centímetros, ok? A terceira regra de hoje é sobre as substituições no futsal e a zona de substituição no futsal. Primeiramente, meu amigo e minha amiga, as substituições no futsal são ilimitadas. Cada equipe pode fazer quantas substituições quiser. Porém, as substituições devem ser feitas de forma correta, ou seja, todas as substituições devem ser feitas na zona de substituição, que são essas duas marcações aqui, ó, na frente do banco de reservas. Ela possui 5 metros, né? É o tamanho da zona de substituição. Ela tem de um lado da quadra e do outro lado da quadra também. A distância da zona de substituição até a linha central da quadra é de 5 metros também. O tamanho da zona de substituição é de 5 metros e a distância da zona de substituição até a linha central da quadra também é de 5 metros. E as zonas de substituições ficam na frente dos bancos de reservas de cada equipe. Lembrando também que, de acordo com as novas regras do futsal, só podem permanecer em aquecimento 5 jogadores de cada vez por equipe. Se a equipe tiver mais de 5 jogadores no banco de reservas, somente 5 poderão se aquecer ao mesmo tempo. Os outros integrantes da equipe devem permanecer sentados no banco de reserva. Isso é uma atualização da regra do futsal. E uma equipe de futsal é formada por quantos jogadores, meu amigo e minha amiga? São 5 jogadores titulares formando a equipe, sendo um desses jogadores o goleiro, e nós temos até 9 atletas reservas, suplentes no banco de reserva. Essa equipe aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? Ela tem 2 jogadores a menos do que poderia ter. Ela poderia ter até 14 jogadores, contando os 5 titulares e os 9 reservas, mas tem somente 12 jogadores no total, ok? Então, 5 jogadores titulares, sendo um goleiro, e até 9 reservas uma equipe de futsal pode ter. E agora a nossa regra número 5, qual é a duração de uma partida oficial de futsal? Bem, nas categorias adulta, sub-20 e sub-17, o jogo de futsal dura 2 tempos de 20 minutos cronometrados, ou seja, a bola não está em jogo, o cronômetro é parado, ok? Então são 20 minutos, 2 tempos de 20 minutos cronometrados. Já para partidas sub-15 são 2 tempos de 15 minutos também cronometrados. E uma atualização da regra do futsal para 2020 é que os cronometristas agora passam a indicar o fim de um tempo de jogo, tempo ou período de jogo. Antes, o cronometrista dava o sinal e o árbitro tinha que apitar para encerrar o jogo. Agora não. Assim que o cronometrista der o sinal sonoro que o tempo se encerrou, o jogo se encerra naquele exato momento, ok? E agora a nossa regra número 6 é falar sobre as faltas do goleiro ou da goleira de futsal. Bem, pessoal, temos um vídeo aqui no canal só falando sobre isso, atualizado com as regras já 2020 também, mais completo do que eu vou falar aqui nesse vídeo. Que se você quiser saber especificamente sobre isso, eu aconselho você a procurar esse vídeo na nossa playlist de futsal. Bem, o que nós vamos falar aqui? Que o goleiro ele pode ficar com a bola no máximo 4 segundos na sua quadra defensiva, no seu campo de defesa, né? Do centro da quadra
para trás, o goleiro só pode ficar com a bola 4 segundos em qualquer situação, ok? O goleiro pode receber a bola apenas uma vez em sua quadra de defesa, ou seja, ele pode receber a bola de um companheiro da equipe, chamado recuo de bola, né? Somente uma vez se ele estiver na quadra de defesa. Se ele estiver na quadra de ataque, não tem problema, ele pode receber mais de uma vez. Em uma nova regra do futsal, atualizada agora em 2020, diz respeito ao lançamento do goleiro com as mãos, né? Um lançamento de bola do goleiro feito com as mãos, independente se a bola está em jogo ou se ele está cobrando um arremesso de meta, né? A regra diz: se o goleiro arremessar a bola com as mãos diretamente para além da linha central da quadra, ou seja, lançar a bola e ela for direto ultrapassar a linha central da quadra, sem quicar na sua quadra de defesa. Isso não seria permitido, porém, a FIFA deixou isso a critério das federações nacionais decidir se ia usar essa regra em todas as categorias. No caso do Brasil, a CBFS somente usará essa regra em categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. Então, de repente, aí no seu torneio escolar, né, se for abaixo dos 15 anos, você deve utilizar essa regra. A bola não poderá ser lançada diretamente com as mãos para além da linha central da quadra, ok? Seja ela no arremesso de meta, seja com a bola em jogo. Se isso acontecer, será marcado tiro livre indireto para a equipe adversária na linha central da quadra. E a nossa regra número 7 diz respeito à expulsão no futsal, ou seja, o cartão vermelho no futsal. Se uma equipe tiver um jogador expulso, ela ficará com um jogador a menos por 2 minutos ou até sofrer um gol. Então, se sua equipe o jogador levou um cartão vermelho, essa equipe vai ficar com um jogador a menos por 2 minutos ou até sofrer um gol. Se sofrer um gol com 30 segundos após a expulsão, a equipe pode repor o seu número de jogadores. Porém, o jogador que foi expulso não pode retornar para a quadra. Ele está expulso, ele está fora desse jogo, ok? Agora, se ambas as equipes tiverem jogadores expulsos e estiverem com o mesmo número de jogadores em quadra, a equipe só será recomposta após os 2 minutos, ok? Ou seja, você não vai tirar uma vantagem da expulsão do jogador adversário se você sofrer um gol. Por mais que sofrer um gol já é uma grande desvantagem. Mas se as duas equipes estiverem com jogador a menos, tem que esperar os 2 minutos. A regra de sofrer um gol não vale nesse caso, ok? E agora vamos falar sobre o tiro lateral no futsal, que também sofreu atualizações das suas regras agora em 2020. A cobrança do tiro lateral deve ser feita em até 4 segundos. Isso continua da mesma forma. O atleta tem 4 segundos para repor a bola em jogo. Não é permitido gol direto de tiro lateral, nem a favor nem contra. Se o atleta chutar diretamente e fizer um gol a favor, será dado tiro de meta ou arremesso de meta para a equipe adversária. Se ele fizer um gol contra, será dado escanteio, tiro de canto para a equipe adversária, ok? E além disso, o tiro lateral deve ser cobrado com os pés, a bola deve ser colocada sobre a linha da quadra, ok? Então com os pés, e a bola agora tem que ser colocada obrigatoriamente sobre a linha. O jogador que cobrar o tiro lateral pode estar com o pé em qualquer parte da quadra. Essa é a mudança mais significativa da regra. Antes, você tinha que estar com os pés fora da quadra, no máximo com parte dele sobre a linha. Agora, o jogador pode colocar o pé em qualquer parte da quadra, inclusive dentro da quadra, desde que a bola esteja sobre a linha lateral da quadra, ok, pessoal? Agora a nossa regra número 9, falando sobre o arremesso de meta no futsal. Bem, ele é executado exclusivamente pelo goleiro, ao contrário do futebol de campo, que um atleta de linha pode executar o tiro de meta. O arremesso de meta no futsal só pode ser executado pelo goleiro. Tem que ser feito usando as mãos, dentro da sua área de gol, né? Aquela área de gol que fica circundando a trave, e em até 4 segundos também. Além disso, há uma nova regra em relação ao arremesso de meta. A bola estará em jogo no momento em que é lançada ou jogada e se move claramente, não precisando
a mesma a sair da área de meta. Antes de 2020, a bola tinha que sair de dentro da área de meta do goleiro para entrar em jogo. Agora não mais. Se o goleiro cobrar para um companheiro de equipe que está dentro da sua área de meta, a bola já está em jogo, o jogo já está valendo, ok? E também aquela mesma regra que nós já falamos em relação ao lançamento da bola diretamente sobre a linha central da quadra nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15 aqui no Brasil. Não vai valer mais. O lançamento deve ser feito na sua meia quadra de defesa, ok? E agora a regra número 10 das nossas 10 regras básicas do futsal é o escanteio ou tiro de canto no futsal. O tiro de canto ou escanteio no futsal é cobrado com a bola no quarto de círculo, que é isso aqui que a gente está vendo aqui. Isso aqui é o quarto de círculo, onde é cobrado o escanteio, o tiro de canto no futsal. Ele é cobrado obrigatoriamente com os pés e também em até 4 segundos. E, assim como no arremesso lateral agora, o jogador não precisa estar com os pés fora da quadra. Ele pode pisar dentro da quadra, como a gente está vendo aqui, para cobrar o escanteio. E vale gol direto de escanteio. Se o atleta fizer o gol direto de escanteio, vale gol legal, pessoal. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.